Bom, boa tarde a todos, boa tarde, queridos colegas. Dando início às nossas atividades do Outubro Rosa, nós temos aqui o Projeto Camaleão, que é um projeto de autoestima contra o câncer, é uma associação sem fins lucrativos que busca dar assistência às pessoas com câncer, incluindo seus familiares e cuidadores, né? Foi criado em 2014, o Camaleão tem como missão promover o acolhimento, a assistência e a reinserção social das pessoas com câncer, por meio do fortalecimento de sua autoestima e sua autonomia. Nós temos com nós aqui a Flávia Maoli, que fará a sua palestra para nós, né, a sua conversa com nós, né, sobre um assunto extremamente delicado, importantíssimo para a saúde, né, principalmente das mulheres, né, que é o câncer de mama, né? Ela nos traz a palestra do limão à limonada. Então, Flávia, seja muito bem-vindo aqui à IAMU, né, aos nossos colegas, né? Estamos já há muito tempo esperando por essa palestra, né? Então, realmente é um assunto importantíssimo, né? Eu gostaria de deixar gravado, né, da nossa colega Maria Alice, que participou do projeto Camaleão, que nos trouxe a visão do projeto Camaleão, que talvez muitos de nós não conhecêssemos, né? E ela também foi uma frequentadora, né? Infelizmente, o tratamento dela não foi um sucesso, então eu diria até que essa tua palestra, Flávia, é um tributo à nossa colega Maria Alice, que era uma ótima colega, sensacional ser humano, e isso nos deixa muito comovido, né? Muito sensíveis com essa situação. Então, a tua vinda e a tua conversa nos traz essas lembranças todas. Eu ficaria com as ótimas lembranças da Maria Alice trabalhando com nós, uma ótima auditora fiscal, né? E um exemplo para todos, né? Como um ser humano, como mãe que foi, como colega de trabalho. Então, é um tributo aí que tu possa prestar aí também, além, obviamente, de todo o teu conhecimento, a experiência aí, tua história, né? Com relação a essa doença, né? E como tu disse, né, na tua palestra, do limão à limonada. Então, fique muito à vontade aí, estamos muito atentos a te escutar, né, a tua palestra. Muito obrigado, por fim, por ter disponibilizado esse horário para nós. Muito obrigada, Johnny. Obrigada a todos que estão presentes também. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu considero também um tributo a Maria Alice. A Seda foi uma voluntária muito importante para a gente, uma pessoa ímpar, assim, que deixou muita saudade. Eu me emociono quando eu falo dela ainda, porque para mim faz pouquinho tempo, né? Apesar de já ter passado alguns meses. A gente trabalhava muito juntas e ela faz muita falta, né? E é uma pessoa assim que fez do limão a limonada, apesar do desfecho do caso dela não ter sido o que a gente gostaria que fosse, né? A gente gostaria que ela estivesse aqui com a gente. Ela aproveitou muito a vida, ela ressignificou muitas coisas com esse diagnóstico. E acho que é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, assim, né? Sobre esse ressignificado mesmo que a gente pode trazer para o câncer, né? Eu vou compartilhar aqui com vocês, então, a minha tela. Para falar sobre isso, eu preciso falar um pouco sobre a minha própria história, né? O caminho do limão à limonada, que eu brinco bastante sobre esse assunto. Meu nome é Flávia. Opa, peraí que está errado aqui. Quando eu tinha 23 anos, em 2011, eu estava voltando de um intercâmbio na Europa, eu era estudante de arquitetura, apaixonada pela arquitetura, queria muito trabalhar na área, e eu descobri que eu estava com linfoma de Hodgkin. E aí, claro, eu fui para o Google, né? Porque eu não sabia nem o que era linfoma, eu nunca tinha ouvido falar essa palavra. Na época, a única pessoa famosa assim, que tinha tido linfoma era a Dilma, o Genequini ainda não tinha tido, o Edson Celular e outras pessoas que vieram a ter linfoma depois de mim ainda não tinham sido diagnosticados. Então, eu não fazia ideia o que era. Tanto que quando o médico me disse que eu estava com linfoma de Hodgkin, eu perguntei para ele como é que tratava, né? E aí, quando ele disse que era com quimioterapia, eu falei, opa, então isso daí é câncer. E foi uma sensação muito angustiante, assim, tu
receber um diagnóstico desses, os primeiros dias são muito difíceis, porque tu não sabe o que vai acontecer, tu não sabe como é que vai ser o tratamento, tu só sabe que tu tem esse diagnóstico, e naquele momento, para mim, aquilo dali era uma sentença que eu tinha recebido. Então, eu fui para o Google procurar apoio, né? E eu não encontrei muita coisa, assim, eu senti que eu estava recebendo, que a vida tinha me dado um limão, né? E eu pensei, o que eu vou fazer com esse limão que a vida me deu? O que eu faço com isso daqui? Com 23 anos na faculdade, né? Como é que eu vou encarar isso? E aí o que eu tentei fazer com esse limão foi comer o limão. E a gente sabe que comer limão não é muito agradável, né? Assim, puro. Eu tentei encarar isso sozinha, porque eu não conhecia outras pessoas que estavam com câncer, então eu me sentia muito sozinha, muito solitária nessa jornada. E achava que eu tinha que aguentar aquilo dali sozinha. Fiz o tratamento, né? Fiz quimioterapia, radioterapia e a faculdade ao mesmo tempo. Eu tinha uma semana que eu fazia químio, e aí depois eu ficava uma semana de descanso para me recuperar da químio, e na semana terceira eu fazia os trabalhos da faculdade. E aí voltava para a semana da químio, fazia uma semana de descanso e fazia faculdade. Então, assim, eu fui levando. Em 2012, eu voltei para a vida normal, né? Eu botei normal entre aspas de propósito, porque ela não era nem um pouco normal, não existe mais vida normal depois que a gente descobre um diagnóstico desses, no sentido de que eu estava tentando voltar no tempo. Eu queria voltar a ser quem eu era antes do câncer, e isso não é possível, porque a gente é sempre diferente, né? A cada dia nós estamos diferentes de quem a gente era ontem. E quando a gente tem um diagnóstico desses, tão impactante na vida, a gente não consegue voltar porque a gente era. A gente pode ser uma versão, inclusive, melhorada do que a gente era, mas a gente não vai ser a mesma coisa, não tem como ignorar um fato desses. E aí, então, 2012 foi um ano que eu considero uma gangorra emocional para mim, assim, porque eu oscilava entre querer ser saudável e saber que eu tinha tido câncer, então eu queria ter uma vida muito saudável para evitar ter câncer de novo, mas ao mesmo tempo eu queria ser jovem, eu queria fazer festa, eu queria, né, me dedicar à faculdade, e aí eu ficava com medo que o câncer voltasse. Então eu estava sempre com aquele fantasma atrás de mim, como se eu tivesse com uma sombra realmente assim me perseguindo, né? E aí 2013 chegou o grande ano da minha formatura, né? Minha formatura seria em agosto de agosto ou setembro de 2013. E aí eu comecei o TCC, então, e fazer estágio, né? E estava super empolgada, assim, eu fiquei 7 anos na faculdade, que é bem comum para quem faz arquitetura, porque ainda mais que eu fiz intercâmbio, então tem mais um tempo ali, o normal são 5 anos, mas a gente acaba fazendo um pouquinho mais. E eu estava super feliz de ter finalmente chegado no trabalho final. E aí eu descobri, num exame de rotina, que eu estava em recidiva, quer dizer, que o câncer tinha voltado. E aí, dessa vez, além de fazer a quimioterapia, eu teria que fazer também um transplante de medula óssea. E para mim, eu tinha muito medo do transplante, porque eu não sabia como era. A quimioterapia eu já sabia mais ou menos como é que funcionava, né? Eu já tinha feito antes, mas o transplante era novidade. Então eu fiquei muito assustada. E aí eu senti como se eu tivesse ganhado dessa vez não um limão da vida, mas um saco de limões. E eu pensei, o que eu faço com isso daqui que aconteceu comigo? Né? Ter câncer uma vez já foi difícil, agora ter câncer 2 vezes antes dos 30 anos, o que isso significa? O que eu posso fazer? E aí eu li uma frase, pesquisando na internet sobre outras coisas ali, né? Navegando na internet, eu vi uma frase que me inspirou muito, que dizia assim: toda crise é uma oportunidade de mudança e crescimento. E daí eu pensei nisso, assim, toda crise é uma oportunidade de mudança e crescimento. Eu estou numa crise, né? Ter câncer 2 vezes é uma crise. Eu posso tentar fazer disso uma oportunidade para mim. E aí, então, eu resolvi tentar. Eu comecei tudo criando um blog chamado Além do Cabelo,
cujo lema era "Câncer não é escolha, bom humor é". E eu resolvi criar esse blog como uma forma de me conectar com outras pessoas que estivessem enfrentando câncer. Porque no primeiro tratamento eu passei sozinha e foi muito difícil. E eu me dei conta que era difícil estar em tratamento de novo, mas tinha outras pessoas passando pelo tratamento. Eu não podia ser a única pessoa no mundo passando por isso. Então eu resolvi criar o blog para me botar como exemplo mesmo, né? Como amarrar um lenço, como escolher uma peruca, reflexões sobre o tratamento, reflexões sobre a vida. Eu comecei a escrever, botar para fora o que eu estava sentindo. E em pouco tempo eu comecei a receber feedback das pessoas que estavam participando do blog, né? Eu gostava bastante de mostrar a realidade, não mostrar só eu arrumada de peruca, como podia ficar, mas eu gostava de mostrar, ó, eu acordo assim, eu acordo com olheira, eu tô sem cabelo, a minha sobrancelha tá falhada, mas eu tenho a possibilidade de brincar com essa imagem, né? A gente não escolheu ficar careca, não escolheu passar pelo câncer. Como diz o slogan do blog, câncer não é escolha, mas bom humor é. Como eu vou lidar com isso é o que eu escolho. Então, eu resolvi me botar como exemplo para essas outras pessoas. Ao mesmo tempo do blog, eu resolvi tocar meu TCC da faculdade, porque como eu já tinha me inscrito no TCC, eu resolvi seguir com o projeto. E o meu projeto era um hotel para pacientes com câncer em Porto Alegre. Então, era para os pacientes que vêm do interior fazer tratamento terem um lugar adequado, com ventilação adequada, com iluminação, com tudo que precisa, para fazer a sua hospedagem durante o tratamento aqui em Porto Alegre. E esse projeto, eu dei meu coração para ele, eu me dediquei muito a fazer o projeto, e eu acabei conseguindo tirar A na banca, né? Que era uma coisa que, sendo sincera, eu nunca tirava A. Eu sempre era aluna B. Eu era quase, eu me dedicava, mas eu estava sempre no quase. E nesse projeto, eu botei tudo que eu tinha. Eu me dediquei tanto, assim, que a banca viu que realmente, assim, eu merecia a nota máxima pelo meu trabalho, né? No meio do caminho também, eu consegui me formar, que eu não sabia se eu ia conseguir estar na formatura. Então, foi um momento muito bonito para mim, porque eu descobri que eu ia poder fazer a formatura uma semana antes da formatura, porque era para eu estar internada para o transplante e faltou leito no transplante. E aí, então, o médico me liberou para participar da colação de grau e eu fui para a minha colação de grau bem faceira. Eu escolhi uma peruca para esse dia. Não que eu não gostasse da careca, eu me gostava careca, mas eu não queria que o câncer estivesse comigo no palco. Eu sabia que aquele momento era só meu. Eu tinha estudado 7 anos, o câncer não tinha passado 7 anos comigo, fazendo trabalho de madrugada. Então, eu resolvi ir de peruca e foi muito bom no sentido de que quando eu me levantei para receber o diploma e a turma inteira levantou, porque toda a turma tinha acompanhado o meu processo, né, de fazer químio, de não saber se eu ia conseguir terminar o trabalho e tal, ninguém na plateia sabia o que estava acontecendo além dos meus amigos. Então isso foi muito bom porque eu pude aproveitar o meu momento sem ser vista como a vítima do câncer, como a pessoa que está ali recebendo. Eu estava ali apesar do câncer, eu não estava ali por causa do câncer, então eu não queria que ele fosse a estrela do meu dia. E aí recebi o diploma, dia 6 de setembro, e dia 27 eu internei para o transplante de medula. Essa foto é o meu primeiro momento pós-transplante, né? Foi quando acabou a infusão. Na verdade, o transplante de medula que eu fiz foi o transplante autólogo, então eu não tive doador de medula, eu usei a minha própria medula, e ele é basicamente uma transfusão de sangue. Então eu fiz essa transfusão e aí tirei essa foto e fiquei os dias seguintes a isso me recuperando no hospital. Essa foto, o dia do transplante, foi no dia 8 de outubro de 2013. Então, sexta-feira agora, eu estou de aniversário de medula, que eu chamo, e é uma data que eu comemoro muito, que eu fico muito emocionada de lembrar, porque foi o meu renascimento, foi o momento em que eu vim para uma vida nova, né?
E realmente foi uma vida nova, porque eu saí do hospital e eu não podia trabalhar com arquitetura, porque eu precisava me recuperar primeiro, então eu tinha pelo menos 6 meses de recuperação antes de poder assumir um compromisso de trabalho e tal. E aí eu comecei, então, a me dedicar ao blog, né, que era o que eu tinha para fazer naquele momento. E fui escrevendo, fui fazendo os conteúdos que eu gostava, enfim. E aí um dia eu recebi uma mensagem de um rapaz daqui de Porto Alegre, chamado Leon. E esse encontro com o Leon, essa conversa que a gente teve, me trouxe uma reflexão, porque quando eu saí do transplante, eu tinha muito medo de ter câncer de novo, né? Eu sabia que eu tinha a chance de ter câncer de novo, que eu não estava 100% curada ainda. E aí eu li uma outra frase que me inspirou muito e que eu quero dividir com vocês, que é: troque o medo do desconhecido pela curiosidade. E isso me inspirou, porque eu não tinha como saber o que ia acontecer. Ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, eu troquei esse medo que eu tinha, esse receio de ter câncer de novo, pela curiosidade do que podia acontecer no futuro, né? Assim, onde é que esse caminho vai dar? Onde é que a vida vai me levar? Eu queria saber. E aí eu recebi essa mensagem do Leon. O Leon é o rapaz da esquerda, que está com a peruca que parece o He-Man, mas ele não é o He-Man, ele só parece. Eu recebi uma mensagem do Leon dizendo que ele e um amigo, que é o Bruno, que é o da direita, eles tinham visto o meu blog, tinham achado muito inspirador o que eu estava fazendo e queriam se conectar, queriam me ajudar a fazer alguma coisa. Eles tinham a ideia de fazer um evento, de repente, um encontro de pacientes, alguma coisa assim. E aí a gente começou a conversar e montou um evento para pacientes, uma feira de autoestima, que a gente chamou, em 2014, isso, chamado Projeto Camaleão Autoestima contra o Câncer. A ideia inicial era fazer um evento, né? Era ser uma feira. Só que quando a gente viu aquelas mulheres, porque as primeiras feiras eram com mulheres, a gente viu aquelas mulheres trocando ideia, se divertindo, fazendo amizade, sabe? Se conectando com outras pessoas, a gente viu que a gente não podia parar ali, que não tinha como parar. Então, de 2014 a 2017, nós fizemos feiras de autoestima itinerantes. A gente fazia financiamento coletivo, uma espécie de uma vaquinha, para conseguir o dinheiro para fazer o evento. E aí, conforme a gente ia arrecadando, a gente comprava os lenços, comprava as maquiagens, comprava o coffee break, né? Tudo que a gente precisava para fazer dessa tarde, uma tarde de marcante na vida dessas pessoas, um momento de descontração mesmo no meio de um tratamento tão pesado. E aí, em 2017, a gente resolveu que era hora de ter um espaço físico, nem que fosse alugado, né? A gente não tinha verba ainda para comprar um lugar, mas a gente queria ter um espaço para poder receber essas pessoas constantemente, porque a gente começou a receber o feedback de quem participava do Projeto Camaleão, e as pessoas diziam: mudou minha vida participar do projeto, sabe? Eu estava desanimada, eu não estava saindo de casa, e agora eu quero fazer as coisas. Teve gente que voltou a estudar depois que participou do Projeto Camaleão. Então, a gente resolveu alugar um espaço físico em 2017, e aí a gente fez uma reforma nesse espaço, a gente fez um novo financiamento coletivo com apoio de empresas e pessoas físicas, e a gente inaugurou a Casa Camaleão em 2018. E aí lá a gente começou a fazer o tratamento terapêutico aliado à reinserção social, né? A gente atende pessoas gratuitamente, com todos os tipos de câncer, todos os gêneros, todas as classes sociais, pacientes e familiares também. Porque a gente sabe que a família também adoece, a família também participa do tratamento, né? E aí, começou ali, no começo eram as pessoas que já nos conheciam, aí os hospitais começaram a nos mandar os pacientes deles,
Aí começaram a passar pessoas na frente da casa, ouviu na rádio, viu na rede social, os pacientes começaram a aparecer. E a gente estava já em 2019 com a casa cheia, né? Assim, a gente tinha muitas atividades acontecendo, a gente estava oferecendo grupo terapêutico, yoga, meditação, reiki, consultoria de imagem, orientação nutricional, a gente tinha várias atividades ocorrendo, até que em março do ano passado, em função da pandemia, né, a gente migrou o nosso atendimento para o formato virtual, em função da segurança dos pacientes, para eles não terem que se deslocar para nos encontrar, e também porque a maioria das atividades que a gente oferece são feitas em grupo. Então, não tinha como botar uma atividade em grupo sem as pessoas estarem vacinadas, sem a pandemia ter passado, né? E aí, então, a gente migrou para o atendimento virtual. A gente tem grupo de pacientes, grupo de familiares e cuidadores, grupo de apoio ao luto, yoga, meditação, reiki, hakiran, consultoria de imagem, treinamento físico, serviço social, orientação nutricional, e tem mais coisa, tem aula de tricô, a gente fez um curso de escrita criativa esse ano. As atividades são todas gratuitas, né, tanto para os pacientes quanto para os familiares. E o que começou como um desafio para a gente, porque foi desafiador para todo mundo migrar para o virtual, né? A gente foi pego de surpresa. Isso acabou se tornando uma oportunidade, né? De crescimento e mudança, como diz a frase que eu li ali no início da apresentação. Porque a gente, hoje em dia, atende pessoas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. A gente já tem pacientes no Uruguai, então, brasileiros que moram no Uruguai já estão sendo atendidos pelo Camaleão. E a gente pode atender pessoas que estão acamadas, a gente pode atender pessoas que não poderiam chegar até o Camaleão. E hoje em dia as pessoas podem participar da sua casa no conforto, né, sem precisar se expor a nenhum risco. Então, a gente está com uma média de mais de 500 atendimentos por mês. A gente chegou a ter 780 atendimentos esse ano num mês. E agora a gente deu uma baixada em função do final da pandemia, não, mas assim, das pessoas estarem saindo mais e tal, a gente teve uma diferença aí nos atendimentos, mas a gente está com mais de 500 atendimentos por mês. E tem sido muito importante esse apoio para os pacientes, essa conexão entre pacientes é muito importante, tanto dos pacientes quanto dos familiares também. O grupo de apoio ao luto é um espaço muito necessário, porque a gente sabe que a família, depois que o familiar venha a falecer, se porventura venha a falecer, a família muitas vezes fica desassistida pela equipe, e a gente precisa ajudar essas pessoas a passarem por essa fase e ressignificar esse amor, né? Então, a gente tem todos esses atendimentos. E a gente faz também outras atividades, a gente continua fazendo as feiras de autoestima, a gente não fez agora nesses últimos 2 anos em função da pandemia, mas é algo que a gente manteve depois que abriu a Casa Camaleão. A gente faz o calendário das camaleoas contra o câncer, que é uma oportunidade das pacientes serem modelos por um dia e inspirarem outras mulheres. A gente trabalha também com homens. Demorou um pouco para os homens virem participar do Projeto Camaleão, mas hoje em dia a gente tem uma participação bem ativa do público masculino e tem sido super bacana assim, esse contato e essa oportunidade para os homens se conectarem também com outras pessoas, que a gente sabe que eles acabam ficando muitas vezes isolados durante o tratamento, né? E aí talvez vocês estejam perguntando, tá, mas como é que sobrevive uma ONG, né? Que é algo que a gente não aprende na escola como é que funciona o terceiro setor. Então, e eu também não sabia. Quando a gente começou o Projeto Camaleão, a gente começou sem saber como funcionava. A gente foi fazendo e aprendendo na tentativa e erro, trocando com outras pessoas que também trabalham com ONG. A gente foi aprendendo o que fazer. E a ONG basicamente sobrevive de doação, né? Doação de tempo. Nós temos hoje em dia mais de 50 voluntários engajados em fazer os atendimentos. A gente tem uma equipe de 5 funcionários e o restante é tudo feito por voluntários, os atendimentos psicológicos,
a yoga, o treinamento físico, é tudo na base do voluntariado. A gente depende muito desse apoio do voluntário. E a gente sabe que o tempo, ele é o bem mais precioso que a gente pode dar para alguém, porque a gente não pega de volta, né? Não tem como recuperar. A gente também recebe a doação de objetos, então, principalmente de roupas, sapatos e bolsas e acessórios para casa, que a gente faz o brechó da casa, que é o nosso bazar beneficente, que é uma importante fonte de renda para o Projeto Camaleão, é uma fonte que nos ajuda muito. E, claro, a doação financeira, que também a gente recebe, tanto de pessoas quanto de empresas, e assim como a gente já recebeu diversas vezes da associação, né? Então, eu agradeço muito ao apoio de vocês, eu fico muito emocionada quando a gente recebe a doação de vocês, porque a gente sabe que é uma escolha fazer essa doação, e que são várias pessoas se envolvendo na causa, né? Então, é muito simbólico, assim. E a gente, com a participação da Seda para a gente, da Maria Alice, foi fundamental para a gente fazer esse contato, e ela trabalhava exatamente na captação de recursos do Projeto Camaleão. Então, eu fico muito feliz que a gente tenha mantido esse vínculo, porque é uma forma de homenagear ela também, né? O trabalho que ela fez, o esforço que ela fez para que isso acontecesse. E aí, claro, vamos falar um pouco de Outubro Rosa, né? A gente está no mês de outubro, é o mês da campanha da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E esse ano o Projeto Camaleão lançou a campanha Mais Que um Laço, que é uma espécie de um desafio, uma provocação que a gente fez para as pessoas e para as empresas, né? Como que a gente pode se engajar no Outubro Rosa, além de botar o laço na blusa, além da gente dizer que a gente apoia o Outubro Rosa? Como que a gente, de fato, pode apoiar? E aí eu trouxe algumas ideias de como você pode participar do Outubro Rosa, né? Às vezes a gente acha que o Outubro Rosa é só as empresas que fazem, que são só as instituições que estão fazendo, mas todas as pessoas podem se engajar. E aí eu trouxe uma lista aqui de coisas que a gente pode fazer. A primeira delas é fazer seus exames regularmente. Tanto homens quanto mulheres precisam fazer seus exames de rotina, ir no médico, ter esse hábito de se cuidar, porque a gente sabe que existe, o número é 1 para 100, a cada 100 mulheres com câncer de mama, um homem tem câncer de mama, mas existe câncer de mama para homem. E é importante a gente estar de olho também na saúde do homem, né? Não só na saúde da mulher. Outra ideia que a gente trouxe é lembrar quem você ama de fazer seus exames. Então, mandar uma mensagem para quem você gosta, perguntando, e aí, já fez seus exames esse ano? Tá tudo certo? Né? Precisa de alguma ajuda? Daqui a pouquinho precisa que fique com o filho para poder fazer o exame, ou precisa de um apoio financeiro, ou precisa só do estímulo mesmo, da mensagem, lembrando de fazer. Então, é importante fazer esse contato, né? Outra forma de ajudar é participar de consultas públicas e petições. De vez em quando abrem consultas públicas para a gente saber se o governo abre a possibilidade da gente dar o nosso parecer, da gente dar a nossa opinião sobre um assunto, ou então petições pedindo o direito dos pacientes. E é importante que a gente se engaje nisso, né? Porque é uma oportunidade da gente se manifestar e fazer política pública no Brasil. Então, ficar de olho nas ONGs que divulgam essas consultas públicas, essas petições. Os hospitais também, de vez em quando, participam dessas ações também. E se manifestar. Outra forma é fazer uma doação, que pode ser uma doação, tanto como eu falei ali, de tempo, de objetos ou financeira, para uma instituição que trabalhe com pacientes com câncer, que pode ser um hospital ou uma ONG, uma associação de pacientes, algo nesse formato. Às vezes a gente acha que a doação tem que ser grande, né? Eu não tenho muito para doar. Mas para quem trabalha com isso, toda a doação é bem-vinda, né? Então, não importa de quanto a gente está falando, de quanto tempo tu tem para disponibilizar, ou de quanto conhecimento tu tem. Mas é importante para as instituições receber esse apoio. Outra forma é adquirindo produtos.
Então, agora no Outubro Rosa, a gente está, por exemplo, no Projeto Camaleão, com várias empresas que se engajaram em fazer produtos revertendo parte da renda para o Projeto Camaleão. Então, vocês podem entrar no nosso site, projetocamaleão.com/Outubro Rosa, e aí ali tem a lista das empresas e vocês podem ver o que cada uma delas está fazendo para se engajar no Outubro Rosa e fazer diferença no tratamento do câncer. E a outra ideia é questionar, né? Questionar os políticos, o que eles estão fazendo, o que o vereador que você votou está fazendo para ajudar no combate ao câncer, né? Questionar o que as empresas estão fazendo também, no sentido de que a gente vê muita empresa botando o lacinho rosa, fazendo produto rosa, mas na hora que tu pergunta, tá, e para onde é que vai essa verba que está sendo levantada? Às vezes não vai para lugar nenhum, às vezes é só uma propaganda que não está não está participando realmente da causa, está só aproveitando a onda da causa para fazer essa propaganda. Então, a gente precisa ser mais questionador em relação ao Outubro Rosa, no sentido de realmente buscar esse engajamento, né? Buscar fazer com que a campanha seja mais que um laço, porque o Outubro Rosa é muito mais do que um laço, né? Ele é uma data para a gente conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce e do apoio ao paciente com câncer de mama. E aí vocês me perguntam, tá, e os limões, onde é que ficaram, né? Como é que ficou essa limonada? Bem, eu posso dizer hoje em dia que eu fiz uma limonada do que me aconteceu, né? Eu não enxergo nada do que aconteceu na minha história como algo ruim. Eu acho que se nada daquilo tivesse acontecido, eu não estaria aqui hoje falando com vocês, não estaria fazendo um trabalho que apoia tantas pessoas e que me dá tanto prazer e tanto orgulho, né? Tanta felicidade. E eu acho que isso serve para tudo que nos acontece na vida, sabe? Às vezes, no momento que uma coisa acontece, parece que é a pior coisa que podia ter acontecido, mas a gente pode ressignificar o que nos aconteceu. Isso não quer dizer que deixe de ser triste, muitas vezes, né, o que acontece. Mas a gente pode transformar essa história em algo que doa menos, né, que nos traga conforto e que seja realmente uma limonada dos limões que a vida nos dá. Então, a minha frase final para vocês, e que significa muito para mim, com esse trabalho que eu faço com o Projeto Camaleão, é: nenhum de nós é tão forte quanto todos nós juntos. E a gente trabalha isso à risca no Projeto Camaleão. A nossa frase é: juntos somos mais fortes, e a gente acredita nisso. Que se a gente se engaja contra o câncer, se a gente se junta para fazer com que o câncer seja menos sofrido para quem está passando, a gente fica muito mais forte junto do que sozinho. E foi o que eu aprendi na prática, né? No meu primeiro tratamento, eu enfrentei sozinha, e a partir do segundo tratamento, que eu resolvi que eu não queria ficar sozinha, que eu queria conhecer outras pessoas, eu me fortaleci e com isso pude dar força para outras pessoas também. Eu deixo aqui para vocês os nossos contatos do Projeto Camaleão. A gente está no Facebook e no Instagram. Tem também o WhatsApp, que se vocês souberem de alguém que está enfrentando câncer ou que já enfrentou, não precisa estar em tratamento ainda, mas se quiser participar, fica o contato pelo WhatsApp para entrar em contato com a nossa equipe e fazer parte da nossa causa. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Foi um prazer conversar. Eu espero que a gente possa trocar uma ideia sobre a minha fala e o que vocês acharam. E muito, muito obrigada pelo tempo de vocês. Parabéns, Flávia, para a tua palestra. Realmente uma história vamos dizer assim, de bastante problemas, ao mesmo tempo de sucesso, né? Ele conseguisse ultrapassar os obstáculos, as barreiras. A pessoa não ter sua saúde perfeita é um abalo, né, para si, para os próximos também, né? E assusta, né? Principalmente uma doença dessas. E quanto menos se sabe sua doença, mais assustado fica, né? Porque muitas vezes acha que é uma sentença mesmo, né? De que realmente é um assunto
né, que quanto mais for divulgado, quanto mais for conversado, né, mais as pessoas vão falar, vão conversar, vão interagir, vão se cuidar, né? Porque a gente sabe que um dos maiores remédios do câncer é, além da prevenção, a rapidez do diagnóstico, né? Então, quanto mais rápido ele é descoberto, mais fácil é, digamos assim, o tratamento, né? E muito mais sucesso. Então, eu te dou os parabéns e te agradeço muito. E também os parabéns pelo projeto Camaleão, que é sensacional. Porque tu passasse por essa, no teu primeiro, né, no teu primeiro tratamento, como tu mesmo disse, sozinha, né? Então, quantas pessoas sozinhas aí que podem se dirigir ao projeto, né, Camaleão, né, como foi o caso da Maria Alice, nossa colega, né? E com Sim. certeza recebeu um conforto, recebeu uma ajuda, uma energia, né? Muito grande para passar pelo que ela passou, né? Então, talvez tivesse sofrido muito mais, né? Não tivesse vocês para acolher, né, e amparar aí nesse momento. Então, parabéns duplamente para ti e, obviamente, para todos que colaboram com o Projeto Camaleão, né? Porque eu vejo que isso cresceu, né? Cresceu, se tornou uma potência, e quantas pessoas têm envolvidas lá, né? Colaboradores e pessoas engajadas, né? Voluntários. Parabéns, porque a gente vê que é uma causa nobre, mas também séria, honesta, né? O Projeto Camaleão, né? Que realmente está se fortificando cada dia mais, né? Significa que realmente faz um trabalho muito bem feito. Parabéns aí, eu coloco a palavra à disposição dos meus colegas que possam perguntar, possam interagir contigo aí, por favor. Muito obrigada. Alô, Johnny, você está me ouvindo? Sim, sim. Sim. Está me ouvindo? Essa frase que a gente mais diz aí desde o início da pandemia. Não há reunião que não participe que eu, alô, está me ouvindo? E do resto, o assunto varia depois disso. Eu já conheci o Projeto Camaleão, achei bem interessante, parabéns, Flávia. De fato, é admirável, né? Essas iniciativas, essas abordagens, o teu próprio início, né? Tua história é muito bonita, não só pelo sentido da vitória que conseguiste, né? Mas pela própria situação de fazer o teu caminho, né? De não se conformar com a questão de necessariamente o que a realidade, sim, o que a realidade impõe, né? Mas fazer do limão uma limonada, achei muito boa. Apesar de uma frase que a gente conhece bastante, quando a gente vê na prática, a gente vê que algumas coisas simples são as melhores soluções, né? E ainda mais hoje em dia que a gente vive parece que numa distopia, né? Bilionários aí que comandam, né? Que com o botão de ligar e desligar, comandam a maneira como a gente se comunica, brincam de viajar no espaço, a gente, enfim, consegue mapear o fundo do mar, os confins do universo. E agora parece tão difícil a gente colocar o ser humano, né, a saúde, a vida humana no centro de algumas questões, né, que de fato às vezes desanima um pouco, né. Agora projetos como o teu, né, volta a encher a gente de ânimo e esperança. Se tu fosse fazer uma coisa, jamais fazendo um juízo de valor quanto à doença, mas às vezes uma doença, ela cuida disso, né? Ela traz a gente para o que realmente importa, né? Ela faz a gente aterrissar um pouco e enfim, a pandemia nos mostrou isso e eu acho que um câncer, né, atinge qualquer um com essa realidade. Se tu fosse ver assim, ao longo da tua experiência, né, mais de uma década de atuação e de conversa e o que as pessoas que procuram um serviço necessariamente é uma questão de angústia, assim, de solidão, porque a doença tem várias fases, né? E como todo mundo, enfim, é ser humano e é feito da mesma matéria-prima, eu imagino que todos encarem de uma maneira semelhante. Mas se tu fosse traçar um perfil, colocar num gráfico, fazer uma análise e expor o perfil de pessoas que se acometem dessa doença, procuram o auxílio de vocês, qual a principal queixa que eles têm, o que eles mais procuram e o que vocês conseguem mais desenvolver para ajudar eles, além dessa questão da autoestima? Perfeita colocação, Marcelo. A gente sabe, né? A gente já viu estudos e tem se estudado muito isso em relação ao câncer, inclusive, do benefício de estar em grupo para um paciente com câncer. Porque a gente tende a achar, quando acontece alguma coisa ruim com a gente, qualquer coisa ruim, parece que é só com a gente,
né? Assim, quando tu não conhece outras pessoas que estão passando por isso, por mais que os familiares deem apoio e os amigos queiram entender e as pessoas queiram se solidarizar, é diferente tu conversar com alguém que passou pela experiência que tu está passando, né? E tu enxergar que não é só contigo, que tem outras pessoas passando, que é normal, entre aspas, porque cada um tem o seu jeito, mas que existem sentimentos comuns quando a gente é diagnosticado. Então, eu acho que o que mais o Camaleão faz pelas pessoas é essa reinserção social, é trazer a pessoa de volta, aquela pessoa que estava se enxergando como paciente, né, como uma pessoa que precisa ter paciência com o tratamento, ela voltar a se enxergar como indivíduo, ela lembrar que ela tem gostos, que ela tem vontades, que ela tem sonhos. Então, ela se dá essa permissão de viver, né? A gente fala no Projeto Camaleão que a gente acredita que o câncer é uma sentença de vida, pode ser uma sentença de vida. Porque, independente do desfecho que essa doença vai ter, se a pessoa vai vir a falecer ou se ela vai se curar, ela pode viver mais esse tempo que ela tem do que se ela não soubesse que ela tem pouco tempo, entende? A gente é paradoxal isso, assim, a gente entender que a gente tem pouco tempo e aí a gente querer aproveitar e viver melhor esse tempo e fazer mais do tempo que a gente tem. Então, isso foi uma coisa que eu me dei conta um dia que eu estava em casa, logo que eu descobri a recidiva, e eu estava chorando, e aí eu me dei conta assim, pô, quando perguntam assim, se você fosse morrer amanhã, o que você faria hoje? Ninguém responde, eu ia ficar chorando no sofá porque eu vou morrer amanhã, né? A gente sempre responde, eu pularia de asa delta, eu me declararia para uma pessoa que eu gosto, eu faria uma loucura, eu sairia pelado na rua, a gente sempre acha uma coisa assim extravagante. E quando chega na vida real, que eu não sabia se eu ia estar viva no dia seguinte, eu estava deitada no sofá chorando, comendo chocolate. E aí eu me dei conta disso, se eu tenho pouco tempo, o que eu estou fazendo com esse tempo que eu tenho? Eu deveria estar aproveitando mais o tempo que eu tenho. E isso é uma coisa que eu sempre faço questão de passar para os pacientes, assim, aproveita mais, né? É claro que o tratamento do câncer, ele é cansativo também, não é só a doença que é desgastante. A quimioterapia é desgastante, a gente fica cansado. Mas aproveitar as pequenas alegrias, né? Aproveitar estar com a família, aproveitar o dia que tu consegue comer uma coisa boa que tu estava a fim de comer, que tu está com um paladar melhor, o dia que termina o tratamento, comemorar essas pequenas vitórias, né? Então, acho que isso é muito importante. Bom, eu acho, Flávio, então, que foi ótimo nosso encontro aqui, né? Te agradeço muito, né? Palavras fortes de estímulo, né? Que realmente as pessoas precisam, né? As palavras têm seus caminhos, né? Têm sua energia, né? Eu vejo que a pessoa com muita energia, as tuas palavras, elas transmitem muita energia e também, assim, muitas palavras de conforto também, de esperança, né? Que para quem tem problemas de saúde, essas palavras, essa energia assim, é poderosa para a própria pessoa criar sua energia e dar a volta por cima, como se diz, né? Sim. Porque me parece que às vezes muitas pessoas acabam se entregando e às vezes até, talvez, se fizesse força, se lutasse, talvez até o resultado seria outro, seria mais rápido, seria melhor, né? Então, realmente esse teu tributo, né? Essa tua experiência aí sendo passada é importantíssimo, porque as pessoas... Porque eu vejo, né, Flávio, não precisa ser só o câncer, né? Obviamente nós estamos falando disso pelo outubro, né? Mas eu digo, qualquer tipo de doença mesmo, qualquer tipo de dificuldade na vida, né? Que gera essa uma estagnação, né? Uma postração da pessoa, eu acho que essas palavras realmente a gente reagir, né? Fazer do limão uma limonada, né? Para esses casos que a gente não se sente confortável, né? Então, realmente, agradecemos muito aí a tua presença, o Projeto Camaleão. Com certeza, a EAMU, os auditores fiscais da Receita Municipal de Porto Alegre vão continuar apoiando, né? Porque a gente tem plena confiança no trabalho de vocês aí. Agora, com a tua palestra, né, pôde nos detalhar muito mais ainda o trabalho que vocês fazem e o alcance desse trabalho para centenas, talvez milhares de pessoas que já tenham passado e somado aos seus familiares aí pelo Projeto Camaleão, e muitos vão passar ainda, né? Então,
Realmente obrigado aí por estar com nós aqui. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, pela atenção de vocês. E eu fico à disposição, quem quiser entrar em contato conosco depois, ficou os contatos ali na apresentação. E muito obrigada pelo apoio de vocês, eu fico muito feliz de receber esse apoio para o Camaleão. E a gente poder fazer essa homenagem à Maria Alice, né? A gente poder falar sobre isso também, acho que é importante, porque ela realmente deixou muita saudade e uma pessoa muito especial para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Como eu disse no início, é um tributo a Maria Alice aí, que não vai sair dos nossos corações, da nossa memória, porque ela deixou sua marca. Eu praticamente sou muito religioso, então a gente tem que acreditar. Se a gente passa a vida toda rezando e acreditando, né, numa situação muito maior do que essa vida, então eu diria que ela está na segunda fase, né, da nossa caminhada, né? Então ela está lá, né, fazendo sua caminhada aí, que todos nós, com certeza, vamos fazer essa caminhada também, né? Uns mais cedo, uns mais... mas todos terão essa oportunidade, eu digo assim, né, de poder ir para um outro plano. Então, sim, agradeço também aos meus colegas todos que participaram aí e dou por encerrada, né, nosso evento aqui.